Dr. Lauda, nós estamos conversando agora no intervalo sobre a anestesia como um todo, não só direcionado à área cardiológica, né, para pacientes com problemas cardíacos. Quando você recebe lá no consultório do anestesista pacientes para as diferentes áreas, cirurgia plástica, que volta e meia temos algumas notícias aí na mídia, algumas favoráveis, outras não tanto, né? A cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia de altíssimo risco para a obesidade mórbida, cirurgias vasculares, que nós sabemos que são bastante complicadas, né? Que tem bastante risco pela aterosclerose grave e difusa que os pacientes têm. Como é que tu avalia isso? Como é que tu particulariza essas áreas quando o paciente chega no teu consultório? Bem, assim, na abrangência, como tu colocaste aí agora, nós pegamos um espectro extremamente grande de pacientes. Então, nós temos que setorizá-los, né? Bom, inicialmente eu vou falar com relação à questão de cirurgia plástica. Talvez esta ainda seja o único ramo da atividade que, porventura, a gente pode chegar ao ponto de contraindicar um determinado procedimento por questões de complicações clínicas que o paciente já tenha. Então, por mais seguro e eficiente que seja o procedimento, a gente tem que ser muito criterioso, porque hoje se trabalha com a questão de risco-benefício. E a cirurgia plástica é uma cirurgia de livre-arbítrio, pelo menos a cirurgia plástica estética, a reparadora não. Mas a cirurgia plástica estética é uma cirurgia de livre-arbítrio. O paciente, porque está descontente com alguma coisa no seu corpo, ele procura um cirurgião plástico para tentar melhorar o seu perfil visual. Bom, então, eventualmente, se o paciente tem alguma complicação clínica bastante grave, como cardiopatia isquêmica severa, né? Ou, enfim, tenha uma insuficiência respiratória severa, ou insuficiência hepática severa, ou um diabetes de difícil controle, coisas assim, enfim, a gente tem que entrar em contato com o cirurgião plástico e ver da pertinência de se fazer o procedimento ou não. No entanto, no dia a dia do consultório, isso é uma triagem que o próprio paciente já faz. De uma maneira geral, o paciente que tem alguma patologia grave, como essas que eu citei, ele não está preocupado efetivamente com a sua estética. Então, em geral, o paciente que vai se submeter a uma cirurgia plástica, estética, ele até pode ter algum probleminha de saúde, mas é um problema que está, vamos dizer assim, bem administrado pelo seu clínico. Enfim, está bem compensado direitinho e você faz procedimentos com a máxima segurança. Muitos desses problemas que eventualmente se vê com cirurgia plástica, aliás, a grande maioria deles, são ou realmente por uma casualidade enorme, ou então, eventualmente, por, vamos dizer, algum descuido, de zelo, de avaliação, etc., né, que acabam, se cria o clima para dar um acidente desse tipo. De uma maneira geral, a cirurgia plástica se faz com a mais absoluta segurança. E se faz a avaliação direitinho, o paciente vai para o seu cardiologista, para algum outro clínico, eventualmente se precise, passa no consultório de anestesia, é avaliado e se faz o procedimento com toda a segurança. Partindo para outro tipo de paciente de cirurgia bariátrica. Essa é uma área que nós temos assim, um volume de cirurgia bariátrica aqui em Santa Maria extremamente grande. Se faz muito, praticamente Santa Maria se tornou um centro de cirurgia bariátrica no estado do Rio Grande do Sul. Nós atendemos pacientes aqui vindos dos mais variados lugares do estado. E a gente tem assim um índice de sucesso extremamente grande. Entretanto, como tu disseste, esses são pacientes que a gente tem que ter muito rigor, muito controle em cima da situação deles. Porque aquela figura do gordinho saudável é uma figura que não existe. O gordinho pode ser saudável porque o organismo dele é novo, tipo paciente de 25, 30, 35 anos,
e ele ainda não apresentou sinais evidentes clínicos de alguma descompensação, porque o nosso organismo trabalha com muita folga. Nós temos muito mais coração do que efetivamente nós precisamos. Nós temos muito mais fígado do que efetivamente precisamos. Nós temos muito mais pulmão do que efetivamente nós precisamos, tanto que eventualmente até se faz pneumectomia, né? Ou rins também, etc. Então, só uma sobrecarga de longo tempo para produzir danos efetivos clinicamente demonstráveis. Mas esses pacientes já estão sobrecarregados e qualquer descuido, qualquer desequilíbrio que se tenha nesses pacientes, eles se tornam, como tu disseste, em pacientes de alto risco, sob todos os aspectos, quer cardiológico, quer sistema respiratório, quer hepático, renal, todos eles. Ele é um paciente que exige um controle muito acurado, muito afinado mesmo. Esses pacientes invariavelmente vão ao consultório, são avaliados. Os colegas que se dedicam à cirurgia bariátrica, a gente já está procurando fazer mais ou menos uma setorização de determinados colegas atendem determinado tipo de paciente. Enfim, vamos dizer assim, ficam mais familiarizados, mais especializados especificamente naquela área. E se tem, como eu disse, um índice de sucesso extremamente grande e nós temos pego com alguma frequência pacientes com IMC muito alto, índice de massa corpórea muito alto, pacientes com várias complicações clínicas evidentes já e que, no entanto, são submetidos à cirurgia porque o melhor tratamento para eles é realmente a perda de peso. Com relação a outros tipos de cirurgia, como cirurgia infantil, também criança é assim, pela própria o sistema orgânico em fase de desenvolvimento, são pacientes que têm um índice de descompensação muito importante. É bem verdade que a gente atende a grande maioria dos pacientes de pediatria, são pacientes para procedimentos de menor monta, que não envolvem grande risco. Mas, de qualquer forma, uma avaliação acurada, eficiente, atenta do paciente, aí o pediatra do paciente é muito importante, principalmente nessas doenças respiratórias infantis, para levar o paciente ao procedimento cirúrgico nas suas melhores condições. E, logicamente, nós temos a figura dos pacientes cardiopatas que vão fazer procedimentos de cardiologia, quer sejam hemodinâmicos, quer sejam cirúrgicos, que também, no caso, vocês fazem uma avaliação assim ampla e a gente apenas fica sabendo aonde nós estamos navegando. Quer dizer, a avaliação cardiológica quem faz é o cardiologista, mas nós ficamos sabendo de todos os problemas que efetivamente foram detectados naquele paciente, o que é muito importante para um adequado manejo transoperatório, e a gente hoje até coloca no perioperatório, quer dizer, desde o pré, transoperatório e no pós-operatório inclusive. Porque as complicações nós sabemos que muitas vezes ocorrem no pós-operatório, né? Então temos que ter uma visão do todo, do pré, do trans e do pós. Mas nós estamos chegando no final do segundo bloco e eu deixaria para o terceiro bloco algumas provocações. Sim. Anafilaxia, como é que isso se dá? Que é um grande medo dos telespectadores, dos pacientes em si. E o jejum, por que temos que fazer jejum quando se indica cirurgia? Como é que funciona isso? No próximo bloco nós saberemos a resposta.